Olá, tem sido uma manhã cheia de futuro e eu trago um tema base que tem sido apresentado aqui por algumas das pessoas que têm vindo aqui falar um pouco sobre o que se está a passar em termos de tendências. E trago-vos um tema bastante importante, que é o tema de compliance. Os desafios que as empresas irão enfrentar em termos de compliance, em termos de regulação. Antes de mais, gostaria só de fazer uma pequena apresentação da Pagero. Muitas pessoas podem nos conhecer, algumas pessoas não nos conhecem. A Pagero é uma multinacional sueca. Estamos presentes em mais de 140 países. Atualmente trabalham connosco mais de 90 mil clientes espalhados em diferentes geografias e na nossa solução acabamos por conectar mais de 14 milhões de empresas. Sabemos que a Pagero tem uma missão, e a missão que a Pagero tem, atualmente, é que a comunicação empresarial deve ser fácil ou simples. E, na verdade, não é assim tão fácil, nem assim tão simples. Eu não quero debruçar sobre as dificuldades que as empresas enfrentam em termos de conectividade, em termos de integração, porque estamos a falar de tecnologias fora do nosso ecossistema e temos que nos conectar com diferentes ecossistemas. Mas uma das variáveis bastante importantes e que tem que ser revista e analisada e criada uma estratégia, sobretudo nas empresas que atuam em diferentes geografias e não só na geografia nacional, tem que se ter em conta esta consideração em termos de compliance. E é sobre esse compliance que é importante focar. O mais importante não é, sobretudo, escolher a direção certa onde as empresas devem atuar, quais os mercados que elas devem apostar, onde devem crescer, mas é uma variável bastante importante, é como se adequar às regulações que estão a ser impostas nesses mercados. No que toca, na prática, à comunicação através de dados, à comunicação em termos de formato eletrónico. Um dos principais fatores de mudança que as empresas enfrentam atualmente, que tem vindo a ser falado aqui de manhã também, tem a ver com a simplificação e com a eficiência, com os ganhos de automação. A automação traz eficiência versus o trabalho manual. Quando falamos de utilização financeira, percebemos que ainda existe muito trabalho manual nas empresas e tem que ser de alguma forma traceabilizado em termos de reengenharias, de workflows, que possam ser cada vez mais feitos por automatismos. Mas há um fator de mudança bastante forte, e um fator de mudança que está a ser bastante forte é a imposição dos governos, na criação de regulamentações que, de alguma forma, obrigam as empresas a ter que acelerar essa adaptação. Isso tem a ver, sobretudo, com a evasão fiscal, ou seja, o combate cada vez mais, através dos diferentes Estados-membros, no caso do europeu, contra a evasão fiscal. Portanto, isto não é uma medida nacional, isto é uma medida não só europeia, mas também uma medida mundial. E depois temos um terceiro ponto em termos de mudança, tem a ver com a qualidade da data, a qualidade de dados, ter dados totalmente precisos, accurate. Porque só com dados precisos e accurate é que nós conseguimos fazer, na prática, análises e conseguimos pôr inteligência artificial e AI por detrás para criar resultados em termos de analytics. Mas, na prática, quais são os principais desafios que as empresas vão enfrentar? Bem, um dos principais desafios que as empresas vão enfrentar, sobretudo as empresas que estão fora, digamos, do âmbito geográfico português, será o desafio de compliance, objetivo regulatório. Isso tem a ver com cumprir requisitos legais. Mas mais de cumprir requisitos legais, tem a ver muito com os requisitos em termos de técnicos, em termos de formatos. Certamente o formato CIUS-PT diz-vos alguma coisa, que é o formato que em Portugal as entidades públicas estabeleceram na troca de informação entre as empresas no setor B2G. Mas se formos aqui ao nosso lado, vizinho em Espanha, percebemos que já não é o CIUS-PT o formato, é a fatura E. Se formos para o mercado italiano, percebemos que existe outro tipo de formato e, assim sucessivamente, existem diferentes formatos em diferentes países, de acordo com as autoridades tributárias desses mesmos países. Portanto, é importante cobrir e ter atenção sobre esse mesmo tipo de formato com que as empresas têm que se comunicar. Outro aspecto importante que eu gostaria de considerar aqui tem a ver com a ligação às plataformas governamentais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as comunicações transacionais têm que estar ligadas com as plataformas governamentais, para se conseguir ter traçabilidade na troca de informação, quer seja no setor business to business, quer seja no setor business to G e mais adiante no business to C. Portanto, é importante ter uma solução que esteja ligada aos países onde é que essas empresas se encontram. Outro aspecto bastante importante tem a ver com encontrar o fornecedor adequado, porque o fornecedor adequado pode ser o fornecedor a curto prazo, para uma necessidade imediata, mas poderá não ser o fornecedor adequado para uma necessidade mais futura em termos de estratégia de desenvolvimento do mercado. Portanto, é importante saber qual é a escalabilidade que esse fornecedor nos pode trazer. Outro aspecto importante é a recolha de informação. Como nós costumamos dizer na Pagero,
O mais importante não é estar em compliance. O mais desafiante é permanecer em compliance. E porquê? Porque as regulações mudam ano para ano, de mês para mês, de uma forma muito acelerada, porque existe um grande foco no combate à evasão fiscal. E sobre a evasão fiscal, que eu vos quero falar aqui alguns temas, não vos quero falar sobre os países latino-americanos, mas quero-vos falar da Europa, no qual nós estamos inseridos. Existe um grande foco em combater este fenómeno que existe na evasão fiscal, que afeta a nossa economia, no setor privado e no setor público. Portanto, isto não é só uma medida dos Estados-membros, mas é uma diretiva da União Europeia. E podemos perceber que neste slide aqui dá para ter simplesmente um foco do que é que se está a passar, não só na Europa, mas nos restantes países do mundo. Já não é só falar sobre Portugal, Espanha, França, Roménia, Polónia, Itália, Alemanha, os países nórdicos, mas podemos ver que 2024, 2025, esta realidade afeta os países asiáticos e outros continentes no globo. Portanto, isto já não é mais uma situação de nice to have, isto é uma situação de must have e as empresas têm que entender que isto é a nova tendência, isto é o novo normal. Eu aconselho todas as empresas estarem atentas a estas movimentações, porque para não ser, de alguma forma, ter uma gestão reativa em ter que cumprir os aspectos regulatórios, mas ter uma gestão proativa em termos de estratégia, de adaptação à sua organização, para criar vantagens competitivas no obedecer estes aspectos regulatórios. Mas na prática, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar na Europa? Certamente vocês já ouviram falar sobre este acrónimo, VIDA. Este acrónimo basicamente quer dizer VET in the Digital Age. A União Europeia iniciou em 2022 um projeto que vai ao encontro da evasão fiscal e que está a ser o motor acelerador de todo este processo. Ou seja, que cada vez mais a digitalização financeira seja automatizada e seja comunicada de uma forma centralizada. Portanto, o projeto VIDA assenta em 3 pilares fundamentais. Um dos principais pilares, que já nos afeta em Portugal, tem a ver com os requisitos da faturação eletrónica. Ou seja, cada país tem que desenvolver a forma com que as empresas se comunicam com as entidades governamentais. Esse é um dos principais pontos. Um segundo ponto que tem a ver com este pilar é o tratamento de IVA. Ou seja, como é que as diferentes geografias, os diferentes Estados da União Europeia irão comunicar essa mesma informação. E depois, conseguir ter um único registro de IVA em todos os Estados-membros para que se possa ser comunicado e que se possa fazer um cross-border mais eficiente. É simples entender os objetivos. Os objetivos, basicamente, é modernizar todo o sistema financeiro na economia, ou seja, na Europa, e passarmos a ter um sistema mais digital, mais rápido, mais eficiente, onde conseguimos combater a evasão fiscal na economia dos Estados-membros. E, basicamente, o resultado pretendido é obter os savings em termos de evasão fiscal e, sobretudo, tornar as empresas, no setor privado e no setor público, muito mais competitivas. Mas um aspecto importante também que vos quero frisar, há 4 pontos que nós devemos considerar. E um desses pontos, já tive mencionado há pouco, tem a ver com planear com antecedência. Ou seja, estejamos cientes que isto vai acontecer, independentemente da nossa vontade ou não, independentemente do governo português ou não, isto vai acontecer na Europa e vai acontecer em 2028. Portanto, não é amanhã, é quase hoje, porque o planeamento de uma empresa, se adaptar, sobretudo as empresas que estão em diferentes geografias, tem que se adaptar a esta nova realidade. E isso é bastante importante frisar. Outro aspecto importante tem a ver com o estar informado ao que se está a passar nas geografias onde é que as empresas atuam. É importante, uma vez mais, volto a frisar, ter um fornecedor que os ajude nos aspectos regulatórios e nos aspectos de compliance. Outro ponto a considerar tem a ver com passar em escala, embora já tivesse mencionado, mas gostaria de alguma forma de frisá-lo, que não pensem só no que está a acontecer hoje, onde as empresas estão hoje, mas onde é que vocês querem estar amanhã. Isso é muito importante, sobretudo, porque isso irá acontecer de uma forma abrupta em todos os setores de atividade e em todos os mercados. E o último ponto que eu gostaria de sublinhar aqui tem a ver que, hoje em dia falamos de faturação eletrónica. Faturação eletrónica é um documento, dentre 11 tipos de documentos no workflow financeiro. Portanto, a faturação eletrónica é o primeiro documento. A seguir, segue-se outros documentos, ordens, guias de remessa, guias de transporte. Portanto, estejam atentos que a faturação eletrónica é só um dos documentos, de todos os documentos que sejam possíveis hoje em dia numa relação comercial entre um fornecedor e um cliente. Gostaria também de frisar aqui que a digitalização é uma maratona, ou seja, a digitalização nas empresas e, sobretudo, na área financeira, numa área muito sensível, não é um sprint. Não é responder a uma necessidade imediata
e agir de uma forma reativa, mas sim uma maratona onde é que nós temos que criar objetivos que nós queremos alcançar. O que é que as empresas parece se dispõem a alcançar com esta enorme maratona que é a digitalização financeira, com os aspectos regulatórios, com os aspectos tecnológicos que devem ter em consideração? Conformidade, já basicamente foi debatido esta manhã, que será um aspecto muito importante, compliance. Segurança, estamos a falar de troca de informação sensível, dados sobre aquilo que a gente compra, que preço é que a gente compra, como é que negocia. Portanto, temos de ter em conta estes aspectos. O controlo, é lógico que se nós tivermos toda a informação no nosso sistema, podemos analisar essa informação de uma forma real, em tempo real, e ter capacidade de tomar decisões baseadas na realidade. Portanto, o controle é um aspecto bastante importante. Automação, não vale a pena frisar um pouco mais do que sobre isso, porque o que nós queremos é automatizar, dar a análise às máquinas, aos sistemas, e nós temos proveito de análises totalmente eficientes. Garantir uma capacidade de resiliência e, sobretudo, ser sustentáveis com esta nova tipo de tecnologia. Trago aqui uma frase de Peter Drucker que nos diz que mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. As empresas vão mudar. A forma como as empresas atuam no mercado vão mudar. E vai ser rapidamente, essa mudança vai acontecer. Portanto, estejam preparados para isso. Eu quero-vos trazer aqui um testemunho de uma das empresas que trabalham connosco em 45 geografias e penso que o testemunho que ele nos vai dar vos poderá ajudar como é que eles adotaram uma estratégia de compliance e como é que eles estão-se a movimentar internamente para a nova realidade que não só afeta a Europa, o continente asiático e o continente norte-americano e latino-americano. Vou-vos deixar então com este pequeno vídeo. Hewlett-Packard Enterprise is a global organization, and there are a multitude of countries that are implementing invoicing mandates, and legislative changes occur very frequently. Therefore, delivering the invoices to our clients compliantly can sometimes be challenging if you don't follow closely the evolving regulatory landscapes. HP needed a partner that could not only monitor the legislative landscape, but also notify us of upcoming changes and mandates imposed by the governments, helping us becoming compliant and also staying compliant. Pagero was among the first which had an open network. They provide a high quality of service that I know of. I have worked with them closely on the invoicing projects, and also I know that they have a global footprint. They are present in AMS, APJ, and of course in EMEA. Having an open network is fundamental. We can only send invoices to our clients if they're available to receive them and can connect to Pagero. Pagero, as an open network, is connected to several other providers. We call them value-added networks. Of course, Pagero is connected to governmental platforms all over the world. There are several key elements that we need to look at when we are evaluating an invoicing service provider. First of all, compliance. It's very important that that particular service provider is compliant in that given market. Second of all, interoperability and compatibility. It's also very important that that particular service provider has agreements with the other operators on the markets. Another criteria is source file mapping capabilities. The vendor itself needs to have the means to map from different file sources. And let's not forget about the global coverage, support, and maintenance. A vendor which has an extensive footprint and also provides an excellent support and maintenance is actually key for selecting such a vendor. My advice would be to choose their partners wisely. When you're doing a digital transformation, you put a lot of effort in your systems, in the architecture, and having a partner which can map from different formats, which can do enrichments, enhancements on your files, making sure that all those type of logics that they apply upon the files are compliantly, is absolutely important and is basically the whole core of the actual implementation. Definitely yes, for several reasons. First of all, they are very professional. They have an open network, they're expanding, they're constantly expanding, they're always trying to inform, and they actually succeed in informing their clients of the latest regulatory changes. And let's not forget about the fact that they are PEPL access point. So yes, I would recommend Pagero.
Resta-me agradecer a vossa atenção por estes minutos. Estarei lá em baixo com a equipa, alguma questão que vocês possam ter. Estaremos abertos para vos poder esclarecer. Muitíssimo obrigado.